Boa noite, Selma e Dinho. Boa noite também na edição. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite, Adriana Dantas, Wanda Dantas, Edvaldo Dantas. Boa noite também, Tuca. Boa noite, Elaine Oliveira. Seja bem-vinda. Maria Luísa Carvalho, boa noite. Boa noite também, Valdete. Wagner, boa noite. Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Ricardinho e Lúcia também. Boa noite, Aninha e Adriano Borges. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Seu Luiz Alberto, boa noite. Boa noite também, Célio Melo. Boa noite, Lídia. Boa noite, Gessé. Oneida Alves. Arlete Naves, boa noite. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite também para vocês. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Com certeza será a Wagner. Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano. Boa noite, Rosilda Martins. Olá, Andréia Dantas. Boa noite também, Mariângela. Aquele que a gente estava... Lembramos dele aqui, né, seu Luiz? Fizemos aqui as orações e vibrações por ele. Boa noite também, Cláudio Honor e Eliane. Boa noite, Iraci Rosa. Obrigado, Wagner. Com certeza tudo aquilo que vem de Jesus, que vem da espiritualidade, realmente é fantástico, é maravilhoso. Jossanã, boa noite. Então fazemos a nossa prece para pedirmos a permissão à espiritualidade para iniciarmos. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Marina. Boa noite, Andréia Vieira. Boa noite, Maria Souza, Leopoldina. Sejam todos bem-vindos. É a gente que agradece sempre, Wagner, por você fazer parte dessa família. Val Lima, boa noite também para você. Seja muito bem-vinda. Então, meus queridos amigos e companheiros, que nós possamos agora nesse instante esvaziar um pouco, a nossa mente. Sabemos da quantidade de problemas e dificuldades, sabemos dos obstáculos, assim como sabemos também de muitas alegrias que nós recebemos de Jesus, da espiritualidade, constantemente. Mas agora é o momento de nós esvaziarmos a nossa mente e abrir espaço para que informações, para que conhecimento, para que lembranças e reminiscências sejam-nos apresentadas juntamente com estes ensinamentos, aqui a partir do Livro dos Espíritos de Perguntas e Respostas, possam acrescentar, possam acrescer algo na nossa memória e principalmente que nessas informações inovadoras, ou mesmo lembranças, ou mesmo reminiscências, nós possamos encontrar a força que nós efetivamente necessitamos para a sequência da nossa existência. Estamos aqui estudando o título Anjo de Guarda, Espírito Protetor, Espírito Familiar. Informações que muito nos consolam, sobretudo diante da certeza de que Deus não abandona jamais nenhum dos seus filhos, e de modo muito especial aqueles que, como nós, estamos mais próximos do início da caminhada do que do fim. Que temos muito ainda que aprender e superar. E com essa certeza de que alguém vela por nós, nós caminhamos mais seguros, mais tranquilos. Nós só precisamos
é abrir efetivamente o nosso coração para estas informações, para esta companhia deste Espírito guardião e protetor. Muita paz a todos nós, muita paz no nosso lar, muita paz aos nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, àqueles que nos pediram orações ou a quem gostaríamos de dedicá-las. Muita paz a todos aqueles que seus nomes se encontram no caderno aqui das nossas intenções e orações. Enfim, espalhemos paz para toda a humanidade. Que assim seja. Boa noite também aqui para Luísa Nalim, José Ricardo, boa noite, Sr. Antônio Pazotto, olá Mariinha, sejam todos muito bem-vindos. É isso. Gente, nós vamos, Maria Eleusa, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos dar sequência aqui à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, e a gente estava comentando a questão 501 dessa obra maravilhosa, dessa grande filosofia, porque com certeza o Livro dos Espíritos encerra uma filosofia, e uma filosofia fantástica. Sobretudo neste ponto, quando nós estamos estudando, o título do capítulo é a intervenção dos espíritos aqui, no nosso mundo corporal. E especificamente nós estamos falando de anjo de guarda, nós estamos falando de espírito protetor. E o questionamento feito por Kardec, que nós inclusive já iniciamos as nossas reflexões, os nossos comentários, é justamente sobre o porquê, qual é o motivo de eles não atuarem de forma ostensiva. E a espiritualidade respondeu para nós que o motivo é exatamente para não tolher a nossa liberdade. Porque a partir do momento que eles atuassem diretamente, nós, ou ostensivamente, nós não faríamos nada, gente, sem perguntar para o nosso anjo de guarda, sem questionar. E aí, nós não faríamos nada por nós só faríamos tudo por eles ou de acordo com eles. O nosso livre-arbítrio estaria, pois, prejudicado. Ora, nós temos que caminhar com as nossas pernas. A evolução tem que ser uma conquista do espírito e não uma imposição. Nós até fizemos aí alguns comentários, sobretudo do caráter religioso, da forma como nós entendemos aqui no nosso plano. A gente sabe que a religião, ela impõe para nós determinados limites. Só que muitas das vezes nós ficamos ali tão estreitados ou tão, vamos assim dizer, limitados mesmo na nossa liberdade, que nós sequer temos condições de colocar à prova o nosso aprendizado. Ou seja, como que eu vou saber se eu efetivamente aprendi, se eu assimilei, se eu me tornei uma pessoa virtuosa ou não? A lei me impondo determinados limites, ou a religião me impondo esses limites, quando eu tiver liberdade, será que eu estarei efetivamente pronto e apto a caminhar com as minhas próprias pernas? Se eu não tivesse, aí me desculpe a expressão, mas se eu não tivesse a muleta da religião, será que nós estaríamos hoje dentro deste rol daqueles que buscam e que procuram libertar a sua consciência? Glória Quirino, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente tem que começar a assimilar determinadas informações e ir aos poucos abandonando o que nós, aqui eu, estou chamando de muletas, né? Rosângela Queiroz, boa noite, que eu estou chamando de muletas, porque a gente se apega tanto a esses limites que nós não conseguimos. Então, por que eles não atuam ostensivamente? Porque há necessidade de respeitar o nosso livre-arbítrio e nós, sobretudo nas nossas provas, a gente precisa efetivamente ser testados nos aprendizados que nós conquistamos. E mais, tem até uma historinha que eu acho que vai ilustrar bem essa questão que Kardec coloca aqui, a 501 do Livro dos Espíritos. Tem a historinha de uma pessoa, né? Está lá no meio do deserto e ela vai encaminhando, só que ela chega num momento que ela está extenuada.
que ela sente sede, sente fome e sente as suas forças se esvair. E a gente tem, em determinados momentos da nossa vida, diante de determinadas aflições, a gente se sente, sim, abandonado. A gente se sente sozinho. E de repente, nós nos colocamos como esta pessoa caminhando no deserto, naquele desespero, e fazemos uma prece a Deus. Oh, meu Deus, me ajuda. Deus, poderia trazer um pouquinho de água? Eu preciso, eu não vou aguentar, meu organismo não vai aguentar. Eu não aguento tantas aflições, eu não aguento tanta dor, eu não aguento tanto sofrimento. E nós, vamos assim dizer, apelamos através da oração para o auxílio de Deus. Então, essa pessoa ali no meio do deserto, ela também implora por um auxílio. E eis que nada ostensivo aparece para ela. Não cai aquela chuva, como diz lá no Antigo Testamento, o maná que cai do céu para ela se alimentar. Não cai uma chuva para ela também saciar, sobretudo, a sua sede. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Não cai nada. Só que ali, naquele momento, naquele instante, o anjo da guarda dessa pessoa chega e sopra no ouvido dela. Oh, meu filho, tenha força, coragem, você já está quase chegando. Aliás, logo ali na frente, tem um oásis. Tenha força, coragem, levante, não desanime. E o anjo da guarda fala ali no ouvido dele, e ele, simplesmente, achando que estava abandonado e perdido, ele automaticamente se revolta. Ah, Deus não vai me ajudar, então eu é que tenho que pegar e caminhar mesmo. Então, deixa eu ir, eu acho que eu vou por esse caminho aqui, que eu vou encontrar alguma coisa. E eis que quando ele levanta, cria aquela coragem, vai e poucos metros ou alguns quilômetros na frente, ele encontra um oásis. E aí ele já fica mais tranquilo. Nossa, graças a Deus eu vou conseguir, graças a Deus foi por minha conta. Eu vou conseguir ali me alimentar naquele oásis, eu vou conseguir um pouco de água e eu vou me fortalecer. Ai, se não fosse eu com as minhas forças, se não fosse eu ter coragem, Deus não me ajudou, Deus me abandonou. Gente, naquele momento que nós inclusive falamos, o anjo da guarda dele falou para ele: filho, levante, força, coragem. De onde que vocês acham que ele extraiu essa força, essa coragem? Não foi desses conselhos? Porque ele já estava completamente desiludido. Boa noite, Luciene Naves. Totalmente desanimado. E aí, de repente, o anjo vem e fala: tenha força, tenha coragem, não desanime, você está próximo, logo ali na frente. E aí ele levanta, só que ele não percebe que foi o seu anjo da guarda que lhe deu esse impulso. E isso acontece com a gente com muita facilidade. Nós muitas das vezes não percebemos isso, mas nós tiramos forças lá do nosso íntimo, que às vezes não são nossos. É esse amigo protetor, esse anjo de guarda, que está ali ajudando, que está soprando e que está falando para a gente ter força e coragem. Mas como nós não conseguimos assimilar, porque essa atuação não foi ostensiva, a gente acha que nós estamos sozinhos, abandonados e que não tem ajuda. Tem sim, e eles vão estar sempre do nosso lado, sempre nos orientando, sempre nos aconselhando. Claro que quanto mais sintonizados nós estivermos com eles, mais facilmente nós vamos também perceber a atuação deles. E nesses momentos mais difíceis, nas nossas aflições, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, podem ter certeza, eles vão estar mais presentes ainda junto a nós. Ok? Boa noite, Marcelo José, seja muito bem-vindo. Na sequência, Kardec continua os seus questionamentos, E repito, questionamentos que nós vamos tendo essa, como é que eu posso dizer? Essa certeza da doutrina dos anjos guardiães. É uma verdadeira doutrina, tá? Rosali, boa noite, seja bem-vinda. Kardec pergunta para os espíritos se esse espírito protetor que consegue trazer alguém. Lembra desse caso aqui, do anjo da guarda, o cara no deserto, ele vai lá e dá aquela injeção de ânimo, ele levanta e vai. Opa, chegou lá. Ele se alegrou, ficou calmo, ficou tranquilo. Kardec quer saber, o anjo da guarda, ele vai lucrar alguma coisa
com esse benefício que ele gerou? Rosa Neves, boa noite, seja bem-vinda. Ele vai ganhar alguma coisa, ele vai lucrar? Olha a pergunta de Kardec, né? Que coisa interessante. A espiritualidade vai dizer, olha, Kardec, sempre isso constitui um mérito. Quando você consegue auxiliar, quando você consegue convencer, você também tem o seu mérito. E esse mérito ele vai ser levado em conta. Ele vai ser levado em conta de duas formas diferentes. E aí, gente, nós podemos complementar. Vocês lembram lá atrás, né, maneira de dizer, mas algumas questões atrás, nós falamos que os anjos da guarda podem atuar por missão ou podem atuar por prazer. Então tem aqueles que são realmente designados e eles têm uma tarefa junto com os seus protegidos. E já tem aqueles que, exatamente pela sintonia, pela harmonia entre os corações, eles vão ter o maior prazer em ajudar. Então, nessa resposta, o que a gente imagina? Aqueles espíritos que atuam por missão, que têm aquela tarefa, pode ter certeza que eles vão entrar nessa parte do mérito para o seu próprio progresso. Opa, fiz uma prova. Quanto que eu tirei nessa prova? Ah, eu consegui tirar acima da média, eu consegui atrair, eu consegui trazer o meu tutelado para o bom caminho. Ah, você não tem nenhuma meta, você não tem nenhuma prova, aquilo constitui um prazer para você estar ali com aquele espírito ajudando. A sua ou o seu mérito vai ser a própria satisfação e a felicidade que você vai sentir por ter conseguido conquistar. Olha que interessante, e sobretudo interessante do ponto de vista nós vamos enxergar um pouquinho mais adiante, tá? Inclusive essa foi uma das questões que a Valdete me fez esses dias, mas a gente nem quis adiantar muito, viu, Valdete? Porque logo ali na frente, talvez hoje ou no próximo programa, acho que vai ser no próximo, a gente vai falar sobre a forma de diferenciar anjo guardião, espírito protetor, espírito familiar. A espiritualidade vai trazer para nós, tá? Inclusive, a Valdete fez a pergunta, mas ela mesma teve a resposta, e a resposta é aquilo que a espiritualidade nos traz. Então, a gente vai perceber também que, enquanto nós temos seres mais avançados e evoluídos nos ajudando, nós também temos a oportunidade de ajudar os outros. É lógico que a oportunidade que nós estamos tendo de ajudar os outros não vai ser na condição de um anjo guardião. Por quê? Porque essa doutrina dos anjos guardiães é uma doutrina diferente, é uma doutrina separada, de seres de uma ordem mais elevada. Mas nós não deixamos de ter aqueles nossos protegidos, que é exatamente para quem nós devemos também fazer as nossas preces e orações e auxiliá-los, colocá-los no caminho, como por exemplo os nossos filhos, como por exemplo quem são professores aí, né, tem Aninha, os nossos alunos, né? Então sempre nós podemos ajudar os outros. Então tem aquele momento que você sente prazer e satisfação, você não quer nenhum tipo de mérito, você não quer absolutamente nada, só que você sente prazer, você se sente feliz pela felicidade do outro. Aliás, isso é um dos grandes objetivos das criaturas quando elas estão, podemos assim dizer, lá no topo da escala evolutiva. Já aprenderam tudo, já evoluíram, já são ministros de Deus, então eles não têm que provar mais absolutamente nada para ninguém, apenas e tão somente o prazer e a satisfação de ver os seus protegidos atingindo esse objetivo. Então, muito interessante esse questionamento que Kardec fez e automaticamente a resposta da espiritualidade. Mas a pergunta não para por aí. Por quê? Porque ele também quer saber, a partir do momento que eu tenho esse mérito, eu também, ou melhor, o anjo da guarda, ele é responsável pelo resultado negativo, por seu protegido não ter, como se diz, atingido o objetivo? O que nós achamos disso? A Aninha fez uma pergunta, só voltando aqui. Sim, Aninha, a gente viu até mais no início desse estudo,
Antes de nós reencarnarmos, nós já temos sim aquele anjo de guarda que vai ser o nosso responsável. Não somente pelaquela encarnação, às vezes ele vai se arrastar como um anjo de guarda para várias outras encarnações, tá? Sim, nós não lembramos quem é. Muitas das vezes por quê? Porque ou ele está ligado ao nosso passado muito distante, ou ele é apenas um espírito mais evoluído que se simpatizou conosco. E nós não temos muito, vamos assim dizer, esse contato, porque nós ainda somos muito presos aos contatos físicos. Então, numa encarnação futura, você vai lembrar dos filhos, do marido, do esposo, da mãe, do pai que você teve nessa encarnação. Existe um vínculo corporal que os uniu e que automaticamente melhorou, ou pelo menos deixou emocionalmente marcas em você. Mas pode ter espíritos mais avançados e evoluídos que se simpatizam conosco, mas não tem esta ligação reencarnatória, até mesmo porque eles têm que estar num patamar mais avançado e mais evoluído do que o nosso, ok? Então, sim, nós não lembramos quem que é, mas eles estão sempre ali do nosso lado e já foram designados desde o início, ok? Bom, então, voltando, será que o anjo de guarda é responsável pelos maus resultados? Vou fazer a pergunta para a gente também entender. Será que os pais e os professores também são responsáveis pelos resultados negativos dos seus filhos ou dos seus alunos? Eu fiz essa analogia e nós vamos analisar as duas. A primeira resposta da espiritualidade, ela vai dizer o seguinte: quando a gente está falando de espíritos numa ordem mais elevada, nós estamos falando de seres que já estão mais preparados e sabem aquilo que vão fazer. Então, Wagner já até colocou aqui a sua resposta, né? Se o Espírito fez tudo aquilo que cabia a ele, e a gente tem exatamente que entender, se o Espírito já é bom, aquilo que cabia a ele, ele fez, com certeza ele não será responsável e ele não sofrerá nenhum tipo de consequência. E a gente vai ver também mais para frente uma pergunta assim. E o mesmo eu posso dizer na resposta ao outro questionamento analogicamente que nós falamos, né? Qual é? Os pais e os professores são responsáveis? Se os filhos e os alunos não forem para este caminho? A resposta é a mesma, depende. Os pais e professores fizeram tudo aquilo que lhes competia, tudo aquilo que lhes cabia, tudo aquilo que estava dentro do seu próprio nível e grau de conhecimento? Se fizeram, podem ficar tranquilos, como o Sr. Luiz Alberto respondeu, como o Wagner respondeu, nós não teremos responsabilidade alguma. A responsabilidade nossa será medida justamente pela nossa intenção. E é claro, por tudo aquilo que nós tínhamos de conhecimento e da forma como aplicamos esses conhecimentos. Você imagina um professor que chega ali para dar aula e a preocupação dele é o quê? Chegar no fim do mês, pegar o seu salário e pronto. Ele não tem essa preocupação ou não tem a intenção de ensinar os alunos, às vezes até já desanimou, desistiu. Gente, ele vai ter algum tipo de responsabilidade? A própria consciência com certeza vai cobrar algo dele se ele falhou na sua tarefa. Agora, se ele está ali, a sua intenção é ensinar os alunos para que eles aprendam, ele fez tudo aquilo que lhe cabia, todas as suas forças. Ele não pode, não há como responsabilizá-lo por isso. Tá? Então, e a Evelinda colocou, nós temos o livre-arbítrio daqueles que estão sendo tutelados e protegidos. Mas nós temos também, Eveline, a questão da intenção dos pais e dos professores. De uma certa forma, todos recebem o devido preparo e recebem os conselhos daqueles que estão acima, dos seus anjos de guarda. Se você ouviu o seu conselho do anjo da guarda para ajudar no seu filho ou para ajudar os seus alunos e você aplicou, beleza. Se você ouviu o conselho, mas você falou assim, não adianta. Isso aqui não adianta, esse aqui já veio desse jeito, não vou mudar. E
pode ter certeza que vai ter sim algum tipo de responsabilização. Tá vendo que interessante? Como que nós vamos aprendendo, gente? Porque a evolução, ou o caminho da evolução do progresso, é assim. A gente vai aprendendo aqui para poder ir aplicando com os outros ali. É assim que funciona. É uma sequência. Por isso que Deus é perfeito. E de uma certa forma, não foi até um método utilizado por Pestalozzi também? Pestalozzi aproveitava aqueles alunos que tinham uma maior facilidade, sobressaíam, e para que eles aprendessem mais, eles colocavam aqueles alunos como monitores. Ou, ó, faz isso aqui no meu lugar, ensina fulano, ajuda. Ele fazia isso, para quê? Para que os alunos aprendessem mais. E quando a gente coloca, ou melhor, quando nós começamos a praticar aquilo que nós aprendemos, a gente não assimila muito mais? A Aninha colocou, sim, pais e professores podem errar. Sim, Aninha, podem errar. Mas como é que será avaliado este erro? Como é que será avaliado este equívoco? Tanto pela nossa evolução, pelo nosso conhecimento, quanto pela nossa intenção. Mas ser responsabilizado por alguma coisa, aí já é algo diferente, tá? Bom, vamos dar sequência na nossa leitura e estudo. E aí Kardec pergunta, olha, você falou que não tem essa responsabilidade porque não dependia deles, mas o anjo guardião, ele sofre quando o seu protegido segue um mau caminho, mesmo diante de tantos conselhos que eles nos trazem, nos dão? E se ocorre sofrimento, isso aí não é uma forma de desviar e principalmente de turbar a felicidade deles? Poxa, eu sou um espírito bom, eu estou já no caminho de aprender e principalmente de viver a felicidade, e aí eu vou sofrer porque o meu protegido, o meu tutelado foi para o mau caminho? Olha a pergunta interessante de Kardec, tá? A Aninha trouxe uma frase, uma colocação bem forte, Aninha, é isso mesmo. Só que sempre, né, a gente tem que colocar isso. Por isso que Joana de Anjos fala para nós evitarmos a culpa. Nós, sendo conduzido pelas boas intenções, tudo isso nos ajuda e facilita, tá? Então, veja a pergunta de Kardec, 503. O espírito vai sofrer? Ele vai perder um pouco da sua felicidade se o seu protegido for para o mau caminho? Também, repito para vocês, é um questionamento muito interessante feito por Kardec. Mas para isso, para nós entendermos, a gente deve saber o verdadeiro significado de felicidade. E nós deveríamos também, para a gente captar essa pergunta e resposta na essência, nós devemos nos desprender um pouquinho desses preconceitos que nós temos aqui no nosso planeta. Por quê, gente? E aí, aproveitando os mesmos exemplos e as perguntas que vocês estão falando, só para a gente, sim, tentar ficar um pouco mais claro, tá? E é lógico, é uma analogia um pouco distante, algumas dessas que eu vou fazendo, mas é só para o nosso entendimento. Vocês imaginem só, especificamente nesse caso, pais fazem tudo que pode, tá? E o seu filho vence na vida. A gente sabe que muitos pais, e aí também os professores, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar, muitas das vezes, esses filhos e essas crianças como troféu. Vocês já repararam? Ó, meu filho conseguiu isso, meu filho conquistou aquilo. Não é assim? Nossa, o aluno, ó, fulano ali conseguiu. Ó, ele foi meu aluno. Esse prazer e essa satisfação é fruto de quê? É fruto realmente dessa consciência sua tranquila e de que, opa, aquele aluno teve os seus méritos, ele, respeitando o seu próprio livre-arbítrio, ele quis? Ou muitas das vezes nós usamos aquilo para exaltar ainda mais o nosso orgulho?
É só para a gente ver e diferenciar a felicidade do ponto de vista corporal da felicidade espiritual. São coisas distintas. Então, muitas das vezes essa, aspas, felicidade que eu sinto aqui, nada mais é do que o fruto do meu orgulho, para que eu me vanglorie. Opa, o meu filho conseguiu, o meu aluno... Ora, os espíritos, no que diz respeito ao sofrimento, a espiritualidade vai dizer o seguinte: ó, o anjo da guarda, ele pode, onde ele está, lamentar os erros do seu protegido. Sim, ele lastima, ele lamenta os erros. Mas aquilo não é o suficiente para atrapalhar a sua felicidade. Por quê? Porque a felicidade deles é exatamente, ou ela está baseada e fundamentada no seu progresso, na sua evolução e na incapacidade que ele tem de sofrer com seus próprios erros. Felicidade é isso. É você ter a certeza de que você não vai errar mais, sobretudo em determinados pontos. E o espírito anjo de guarda, que está nessa ordem mais elevada, se ele fez tudo aquilo que lhe competia, tudo aquilo que lhe cabia, aquilo não pode ser capaz de turbar a sua felicidade. Por quê? Porque ele sabe que este ser, seu protegido, tem o seu livre-arbítrio e não amadureceu o suficiente naquele instante. Ele ainda prefere os caminhos do sofrimento, da dor e da angústia. Mas isso não pode ser comparado às dores e angústias do mundo espiritual dos seres mais avançados e evoluídos. Então, com certeza, eles não irão sofrer, repito, da forma como nós entendemos. Sim, eles vão lastimar, eles vão lamentar o seu protegido ter escolhido o caminho ainda do sofrimento. Mas, gente, eles têm dentro deles a certeza de que o protegido hoje não seguiu seus conselhos, mas ele sabe que amanhã ele vai vencer e superar. Muitas das vezes, ele próprio já passou por isso. Ele próprio já, entre aspas, decepcionou o seu anjo da guarda quando ele vivia em mundos de provas e expiações, quando ele estava encarnado nessa situação e nessa condição. Então, ele não vai sofrer, por quê? Porque ele sabe que o seu protegido também vai conseguir vencer e superar. Então, só para a gente entender, nós precisamos diferenciar sofrimento e felicidade de mundos mais avançados do sofrimento e felicidade do nosso próprio planeta. Ok? Olá, Helena Coelho, boa noite, seja bem-vinda. São algumas, eu costumo até dizer, são algumas perguntas e respostas muito interessantes que nos ajudam a entender muito e nos ajudam a refletir um pouquinho nos nossos próprios comportamentos, gente. Tá? E agora vem uma pergunta que é aquela que todo mundo gostaria de fazer. O Wagner coloca aqui, né? Eles lutam para ver o seu protegido triunfar. Com certeza, o objetivo deles é esse. Né? Só que eles não podem, como a gente viu, tolher o livre-arbítrio das pessoas. Eles aprenderam com a sua evolução a respeitar o livre-arbítrio. Tá? Então, ele sabe também, se falhar, amanhã ele vai conseguir. Nós vamos tentar de novo. Né? Nós vamos ter novas oportunidades e os protegidos também terão. Gente, agora tem uma questão que é aquela que geralmente quase todos fazem, né? Olha, posso saber o nome do meu anjo de guarda? Todo mundo gosta de perguntar isso, né? É até interessante quando as pessoas em casas espíritas, às vezes eles fazem esse questionamento. Tem jeito de saber quem que é o anjo da guarda? Qual é o nome do meu anjo da guarda?
E aí, a resposta da espiritualidade, confesso a vocês, ela sempre me impressionou. Por quê? Porque mais uma vez eles tentam nos ajudar a nos desprendermos da matéria. Gente, o que é um nome? O que é um nome para nós? O que é um nome para vocês? Nome é algo que nós atribuímos a uma personalidade que nós adquirimos ou que nós utilizamos em determinadas existências. Será que eu sempre tive o mesmo nome nas existências anteriores? Então, a espiritualidade responde assim para Kardec: como vocês querem saber nomes para vós inexistentes? Qual que é a importância do nome? Espíritos que tiveram inúmeras existências tiveram também inúmeros nomes. Então, por que a gente se preocupa tanto com isso? Mas fiquem tranquilos, na sequência aqui vai ter algumas perguntas e respostas que vai nos ajudar a entender melhor isso e principalmente nos ajudar a entender essa doutrina dos anjos guardiões. Porque na sequência, eu vou começar daqui, tá? No nosso próximo encontro que a gente já está terminando. Na sequência, Kardec pegou, mas peraí, se eu não souber o nome dele, como é que eu vou evocá-lo? Se eu não conheço, como é que eu vou chamar ele? A gente aprendeu o que? Chamar os outros pelo nome. E aí? Pois é, né, Eveline? É mais ou menos isso mesmo. Mas a gente vai deixar essa parte para o nosso próximo encontro, ok? Não vou nem começar nessa discussão, porque eu sei que vai ter aí algumas colocações, algumas perguntas, mas não está difícil de nós entendermos a espiritualidade não. E principalmente eu sei que vocês já estão aí acostumados, já conhecem bem, né? Ou pelo menos conhecem um pouco dessa doutrina dos anjos guardiães. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho. Aí ó, a Nadsan já tem alguém que ela já deu um nome que resolveu atender por esse nome. Mas a gente vai ver no nosso próximo encontro, ok? Excelente noite para vocês, muita paz, que Jesus os abençoe, que o seu lar esteja também repleto de muita luz. Que assim seja.